Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A Ordem Franciscana Secular apresenta na Vida Nova os carismas, as curiosidades e a devoção de São Francisco, o santo amigo dos animais e do meio ambiente. Chama franciscana. Agora na Vida Nova. Boa noite, paz e bem. Cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Irmãos e irmãs, Paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Aí isso é muito bom. Em Nazaré, o Senhor te chamou, aceitando descanso do Senhor. Deus desfiante com ele, tornaste curado de graça sem fim. Santo
vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: não toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Então a pessoa que você vai viajar ama essa música. Ah, é? É, canta pra ela. Foi aniversário dela. Que dia? Dia 31. Ontem. Que dia? 31. Exatamente, muito tempo. Boa noite, Valéria. Tudo bem com você? Ui, nossa, quem é você? Eu acho que até esqueci. Deixa eu me apresentar. Ah, tá. Eu sou o Joãozinho. E a Maria? Cadê? Tá em casa, tá dormindo. E a migalha de pão pra achar a casinha depois? Vim soltando pelo caminho, vim deixando cair na minha. Mas você não vai pra casa? É verdade. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Que é isso, meu filho? Pensa rápido. Não tô achando graça nenhuma. Nem eu. Então, ouvintes, depois de um grande e tenebroso inverno, porque tava frio, né, gente? Nossa Senhora. Acho que é por isso que ele sumiu. O Matheus, ele voltou Eu hoje. tinha hibernado. Tava. Na quermesse. Tava hibernado Não, nós na falamos quermesse onde o senhor trabalhando. estava. Ai, falando nisso, o Tidico passou uma incumbência pra você. Tidico, liga aqui, puxa a orelha dele. O que o senhor falou pro Matheus? O senhor esqueceu de falar? Tá até queimando já. Então, é sobre a quermesse. O Tidico, então, eu tenho que puxar a orelha do Tidico. Eu combinei com ele, meu Deus do céu, da quermesse, que eu ia ajudar, porque sobraram alguns itens. E aí, falou, não, eu vou falar pro Matheus direito. Não, pode passar o dinheiro que eu levo lá. Você que tá sabendo? Não, mas aqui a gente resolve de uma maneira muito prática, não tem sofrimento não. Aqui é assim. Nossa, e cadê o produto? Não adianta nada. Eu esparramei pra me descobrir o caminho pra voltar pra casa. Então eu tenho que Era pegar. migalha de pão. Então eu tenho que pegar, então. Fica à vontade. Ai, meu Deus. Vai chover não, né? Porque de repente já derreteu. Não, pode ficar tranquilo, o céu, o tempo tá lindo. Tá lindo? Né? Tá bom. Então, ouvintes, paramos de enrolar informations. Valéria, eu não dou conta, tá vendo? A culpa é da Valéria, a Valéria tá rolando. Não, é pra dar tempo. Que tempo? Não tem tempo não. Ai, tá pitando aqui? Não, ainda não. Ah, então tá. Pro ouvinte procurar alguém. Para massagem ao coração. Marcelo, tá faltando. Na falta dos efeitos que não consegui colocar hoje. Marcelo, por favor, mais esse adendo aí, por favor. Coloque no pendrive também essa questão do coração. Não, tá no pendrive, só que eu não consegui colocar. Ah, então, Marcelo, tem uma pecinha na frente aqui, Marcelo Rogério, tem uma pecinha aqui na frente do computador chamada Matheus. Então essa pecinha não achou, tá? Não, a pecinha não veio hoje, quem veio hoje foi o Joãozinho. Pronto, já enrolou. Massagem do coração. Isso, então agora nós vamos para aquele tradicional momento do programa Chama Franciscana, que é o momento de massagear o coração. Então nós vamos dar aquele abraço super apertado, mas super apertado. Você já sabe como é que é, né, Valéria? O Wendel adora, né? Adora, né, Wendel? Adora, né? Então, aquele abraço super apertado no 3, né, Valéria? Claro, exatamente. Então vamos, no 3, super apertado, hein? Por favor. 1, 2, 3. Aí isso é muito bom. Que é isso, meu filho? Calma. Você vai viajar com esse braço. Não direi. Não vou Você tirar vai ele pra deixar viajar. Pensei que você ia deixar o braço. Mas você podia ter caprichado menos no abraço, né? Meu braço tava O doendo. Wendel Agora, tá fazendo efeito um Wendel do abraço. céu, já entendi. Senhora. E olha que eu não estou praticando. Meu professor tá me deixando na mão. Tipo, eu não tô praticando karatê. Ainda não tô muito bem. Não tô praticando. A hora que eu tiver no ponto, você vai ver. Não, mas aí nas férias eu pratiquei os aparelhos, né? Então deve ser isso. Vou praticar uma ripa na sua orelha. Sabia que em Franca isso aconteceu hoje? A senhora de 70 e tantos anos reagiu.
e um pau. O rapaz pegou o pau e foi até a senhora, né, de 70 e tantos anos, ela reagiu. Tá, isso, que dó. Franca, bem, por favor, gente, socorro. Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos, lugar por nós, né? Viu? Já aproveitando o embalo. Ai, Jesus, hoje eu tô danado, Valéria, eu medo, mas já aproveitando o embalo, ai, torrido. Nossa! Aproveitando o embalo de Santa Maria dos Anjos. Qual é o nosso tema de hoje, Valéria? Santa Maria dos Anjos, que é amanhã. Lugar da acolhida e do envio. Claro, é a nossa origem. OFS Jufra. Família Franciscana FM. A origem da família franciscana remonta a Porciúncula, né? Pequena porção, aquela pequenina igreja dedicada a Santa Maria dos Anjos. Então, nosso tema de Santa Maria dos Anjos, lugar do envio. Aliás, Santa Maria dos Anjos, lugar da acolhida e do envio. Então é por isso que essa música tá aí de fundo. Santa Maria dos Anjos. Nós vamos escutá-la continuamente no decorrer do programa, enquanto nós vamos refletindo sobre isso, a importância de Santa Maria dos Anjos e também já anunciando aí e contribuindo para todos os católicos que nos ouvem. A festa de Santa Maria dos Anjos, no dia 2 de agosto, é concedida a indulgência plenária, né, para todas as pessoas, né, que visitarem a igreja. Nós vamos depois falar dessa história da indulgência plenária e também contar e falar para vocês quais são as condições para receber a indulgência plenária do perdão de Assis. Você pode receber por você ou por alguma alma que já esteja no purgatório, para que ela então possa entrar no céu. Então, daqui a pouquinho a gente volta, continua conversando e falando sobre isso. Enquanto isso, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão ligar aqui 37209309. Repetindo, 37209309. Ou você manda o seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. chamafranciscana@hotmail.com. Você está ouvindo Chama Franciscana, semeando a paz e o bem. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz.
vou chamar assim, Moisés. Eu vou chamar Moisés. Você tá muito brava, Ale. Você tá muito brava. Não, eu tô com dó do dízimo. Eu tô com dó. Que dó, que dó, que dó. Eu tô com dó. Vamos falar de Santa Maria dos Anjos. Amém. Aquela igreja pequenina. Amém. Isso. E em comparação... Cala a boca. Com a água. Eu ouvi falar que quando a gente vai falar, tem que... Pra não falar, tomar água. Isso. Então, vamos ver se resolve. Vamos ver se resolve. Bebe mais. Vai, bebe mais. Isso. Nossa Senhora. Bem, dos anjos. Nossa Senhora, isso. Mas falando em água, Valéria, a água que brota para alimentar, a água que brota e que forma os grandes rios da família franciscana, nascem e brotam da Porciúncula de Santa Maria dos Anjos. Aquela pequenina igreja. Francisco não tinha nem bem, mas aquela igreja pertencia à fraternidade. Ela antes pertencia aos monges beneditinos, né? E então Francisco não quis também para si a igreja, mas ele queria a tutela daquela igreja como um aluguel. Que a igreja continuasse sendo dos monges beneditinos, mas que os franciscanos tivessem a tutela dela. Então foi estabelecido um aluguel, nós já comentamos isso aqui na rádio, de que anualmente os frades levariam uma quantidade de peixes aos monges beneditinos, e esse seria o pagamento do aluguel pela tutela da igreja de Santa Maria dos Anjos. E aquela igreja tinha um significado muito especial para Francisco. Francisco, todas as vezes que retornava de algumas viagens, das suas viagens, e retornava a Santa Maria dos Anjos, a sua casa, ele beijava o chão de Santa Maria dos Anjos, porque compreendia a importância daquele lugar, não só para ele, porque ali ele teve grandes momentos da sua fé, do seu discernimento vocacional, mas também para toda a ordem. Santa Maria dos Anjos sempre foi a casa da acolhida de todas as 3 ordens franciscanas. Francisco se estabelece como sua casa a Porciúncula. É na Porciúncula que Santa Clara vai fazer o seu compromisso, né? É lá que ela recebe a tonsura, aliás, o corte dos cabelos. É lá também que com certeza os franciscanos terceiros, né? Vamos lembrar dos primeiros, Beato Luquésio e eu esqueci o nome da mulher lá. Falhou a memória. Jacoba. Não, Jacoba era a outra. Tem a Luquésio e outro que era melhor, a memória falhou. Mas até o final a gente lembra, pode ficar tranquilo. Hã? Não. Então, lá também com certeza passaram esses terceiros franciscanos, a ordem da penitência naquela época, os irmãos e irmãs da penitência. Então, para toda a família franciscana, a Porciúncula tem um significado muito especial. É lá também na Porciúncula, na igrejinha de Santa Maria dos Anjos, que acontece o famoso capítulo das esteiras. No momento inicial da ordem, mas que os frades já eram muitos, eles se reúnem em Santa Maria dos Anjos e não se tinha lugar para todos os frades no convento. O convento era muito pequeno e eram muitos os frades. E eles estendem as suas esteiras nos arredores da igrejinha. E ali acontece o capítulo das esteiras, Francisco reunindo todos os seus frades. Mas é necessário também olhar a figura de Maria nesta igreja. Quando a gente olha para Santa Maria dos Anjos, o lugar físico, enquanto berço da família franciscana, enquanto lugar de onde nasce a família franciscana, mas como lugar também da presença maternal de Maria. Francisco, também como uma curiosidade, é quem dá grande impulsão à devoção mariana da igreja. E é em perceber a maternidade de Maria, esse senso materno que Maria tem para com todos os seus filhos, dados como filhos por Jesus na cruz, que Francisco adota esse carinho especial por Maria, a Santa Maria dos Anjos.
Todas as vezes que ele retorna não só ao lugar da acolhida, ao espaço físico da acolhida, mas ele retorna aos braços da Virgem Maria dos Anjos. Então, todos nós franciscanos, quando olhamos e pensamos o lugar de Santa Maria dos Anjos, deve ser para nós não só um momento ou um lugar físico, mas um sentimento de retornar aos braços da mãe. De retornar aos braços dessa mãe que acolhe, mas que nos dá forças para que nós possamos voltar aos nossos trabalhos e aos nossos projetos de evangelização. É por isso que nós demos esse tema para o encontro de Santa Maria dos Anjos, lugar da acolhida e do envio. É naquele pequenino lugar, naquele tão simples e singelo lugar, enquanto espaço físico, que nasce a família franciscana. Mas é em torno também da graça que Deus operou naquele lugar e da presença sempre materna de Maria, que os irmãos sempre foram enviados a continuar a missão de Jesus Cristo. Todas as pessoas que visitam Santa Maria dos Anjos comentam o seguinte: que Assis é uma cidade fantástica. Assis é uma cidade que te envolve e te faz quase caminhar pelos mesmos caminhos que São Francisco caminhou, mas com a mesma sensação. Mas que Santa Maria dos Anjos é muito mais profundo e significativo. Que o lugar em si, enquanto espaço físico, te envolve de uma maneira muito grandiosa e que talvez seja aquele mesmo Espírito que envolveu, com certeza aquele mesmo Espírito que envolveu São Francisco. Mas é a experiência de voltar ao lugar físico, mas encontrar também lá novamente os mesmos braços acolhedores de Maria, apontando para os caminhos de Jesus Cristo. A festa de Santa Maria dos Anjos, que é amanhã, 2 de agosto, deve ser para todos nós franciscanos aquele chamado de Santa Clara. Não perca de vista o seu ponto de partida. Não perca de vista o seu ponto de partida. Se Santa Maria dos Anjos se tornou o berço da família franciscana, o berço de onde Francisco e todas as 3 ordens percebem o chamado de Jesus Cristo e entendem o chamado de Cristo para evangelizar, nossas fraternidades precisam também se espelhar no espaço físico, mas também os mesmos sentimentos que emanavam de Santa Maria dos Anjos. As nossas fraternidades precisam se tornar o lugar da acolhida e do envio, que acolhe os irmãos que chegam, mas os fortalecem para a caminhada e os fortalecem para continuar a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo para aqueles que não são franciscanos, os lares também precisam retornar e se tornar casas franciscanas, lugares como Santa Maria dos Anjos, que acolhem mais que enviam, que acolhem a família, os filhos, os parentes que chegam, mas que os enviam renovados para dar testemunho da fé que assumiram no batismo e que confirmaram na crisma. Santa Maria dos Anjos nos envolve de uma maneira muito grandiosa. Não é uma festa qualquer, não é uma celebração qualquer, algo que nós vamos simplesmente passar mais uma vez, mais uma festa de Santa Maria dos Anjos, mas é retornar a um berço, é retornar a um sentimento primário, aquele primeiro sentimento que brotou na família franciscana e que ecoa até hoje e que precisa ecoar nos nossos corações novamente. Assim como nós renovamos na Páscoa, dadas as devidas proporções, o memorial da Paixão de Cristo com muito mais intensidade. Todos os domingos nós fazemos isso, o memorial da Páscoa de Cristo, mas na Semana Santa nós fazemos com muito mais intensidade essa memória. Quando nós celebramos a festa de Santa Maria dos Anjos, é um momento muito propício para que nós então reflitamos aquela frase de Santa Clara: não perca de vista o seu ponto de partida. O lugar
E os sentimentos de Santa Maria dos Anjos precisam brotar novamente em nós. Nós precisamos transformar os nossos lugares de convívio em lugares de acolhida, em lugares onde se possa sentir a presença de Deus, onde se possa ouvir Deus, onde se possa sentir a presença materna de Maria. Os nossos lugares, as nossas igrejas, as nossas comunidades, por mais pequeninas que sejam, por menores que sejam, precisam da igreja viva. Nós não precisamos que... Pode guardar água. Nós não precisamos que... Os nossos templos precisam falar mais alto, mas os nossos templos vivos. É o nosso coração que precisa se tornar a verdadeira igreja. Assim como Cristo disse: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Nós precisamos fazer com que a igreja se torne o nosso próprio corpo, com que o Espírito Santo habite em nós. Nós precisamos escolher daquela pequenina igreja de Santa Maria dos Anjos e, reconhecendo também a nossa pequenez, mas transformarmos em novos lugares, em novas igrejinhas de Santa Maria dos Anjos, nunca nos importando com o tamanho, mas com a nossa capacidade de acolher e de ser sinal de Deus para os homens que nos rodeiam, de ser sinal de Deus nesses novos tempos. Nós não precisamos nos preocupar com a nossa aparência física, com o nosso espaço físico. Nós precisamos nos preocupar com aqueles sentimentos, por mais pequeninos que nós sejamos, como no capítulo das esteiras, que não cabiam os frades na igreja. Talvez nós nos reconheçamos pequenos, e não importa, das nossa pequenez, Deus faz grandes coisas, assim como fez a Paulo, que fala, né? Eu tinha um espinho que me atormentava. Um espinho que me atormentava, e na fraqueza desse espinho, Deus fez de Paulo um grande homem. Na nossa pequenez, como Deus fez de Santa Maria dos Anjos um grande lugar de onde nasce toda a família franciscana, Ele pode fazer também de nós um lugar de onde emana todos os sentimentos cristãos. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ser sinal e procurar isso. Nossa, acho que agora o relógio está batendo. Então nós vamos agora para um breve intervalo do apoio cultural. E logo logo a gente volta com mais reflexão e mais música aqui no seu programa Chama Franciscano, o programa mais franciscano do seu rádio. Enquanto isso, você liga 37209-309 ou então mande aquele seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com, chamafranciscana@hotmail.com. Você está ouvindo Chama Franciscana, semeando a paz e o bem. Me diga por quê, que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual às
as meninas que havia em Assis? Será que Francisco te enfeitiçou? Que tão de repente o teu mundo mudou? Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual as meninas que havia em Assis. Mas foi Jesus Cristo quem me cativou. Francisco somente o caminho mostrou. Eras bonita de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver? Que tão de repente te foste esconder? Clara, me diga por quê. Que foi que Francisco falou pra você? Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Eu era bonita, de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia por fim eu parti, fui viver. Deixaste o dinheiro tranquila e feliz e foste viver num mosteiro de Assis. Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem, tão bela, não dá pra entender. Deixei o dinheiro tranquila e feliz e fui me trancar no mosteiro de Assis. Deixei o que eu tinha, passei a viver, que a vida é bem mais que a mania de ter. Oh Clara, já posso entender porque deste mundo te foste esconder. Programa Chama Franciscana. Nós vamos usar o jargão criado pelos outros apresentadores. O programa mais franciscano do seu rádio, né? Como diz o Marley Wender, desculpa aí, tá? Como diz a edição impressa, né,
do Chama Fanzine, Franciscana, o fanzine do Chama Franciscana, e no final sempre aparece assim: sexta-feira não é dia de novela ou de alguma coisa, repórter, sexta-feira é dia de Chama Franciscana. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aí do outro lado, participando conosco, e como sempre, né, Isabel lá do Petraglia, ligando aqui, contribuindo. A música dela tocava, então ela falou assim: aqui vocês tocarem pra mim, então tá bom, mandou um super abraço pra você, Valéria. Depois a gente toca, Isabel, a que a gente gosta também junto, Andorinhas. Ai, lindo, lindo, lindo. Não, mas não canta ela não, Valéria. Canta não. Que eu vou cantar canta lá. não, senão a Isabel vai deixar de gostar da se eu não música. posso cantar aqui, lá pode. Diz que pode entrar qualquer. Aonde? Lá pode. Nossa, você tá que tá hoje. Eita, mulherzinha. Ó, então super abraço pra Isabel, mas também um abraço às nossas orações pra Maria Amélia, filha dela, o Osvaldo, né? Ela também pede oração pra Leandro, Joselma e Milene de Fátima, pedindo pra você também mandar pras irmãs lá, Clarissas. as irmãs Clarissas em Marília. E todos que ligarem ou participarem via rede social ou via e-mail do Chama Franciscana, @hotmail.com, chamafranciscana@hotmail.com. Também colocarei junto às irmãs que estão lá 24 horas em oração, as irmãs Clarissas, que com certeza nessa noite de hoje teria que falar também dela. Hoje inicia-se o mês que antecedeu a música, que antecedeu a minha fala, a fala do Mateus agora nesse bloco, o mês de Santa Clara. Nós franciscanos, família franciscana, simpatizantes de Francisco e Clara, também estarão em festa. Então, olha, tantos motivos para nos alegrarmos, tantos motivos para agradecer, tantos motivos para festejar a vida. A Santa Maria dos Anjos amanhã, em pleno sábado santo, né? Resplendoroso, e depois iniciaremos o tríduo, essa próxima quarta, quinta e sexta. Faremos então uma reflexão sobre Santa Clara. Temos aí o Dia dos Pais, que a gente não pode esquecer também, dia 10, né? E dia 11, a líder das irmãs Clarissas no mosteiro em Marília. E o nosso exemplo também, o nosso exemplo que sempre bate aos nossos ouvidos: nunca perca de vista o seu ponto de partida. No bloco anterior, Mateus falou nosso ponto de partida, Porciúncula. E o nosso ponto de partida tem que ser mãe mesmo. O aconchego, o conselho, o abraço, o bem cuidar, o bem querer, o conselho na hora certa, o silêncio na hora certa, o falar na hora certa, o puxar a orelha também, orelha ali no momento certo. E Francisco então, se vendo sem querer ser o líder daqueles seguidores, daqueles homens que queriam também fazer como Francisco, amar aquele Cristo de uma forma diferente, Francisco se viu: a quem eu devo me apegar? Quem é o meu socorro? Então por isso Francisco colocou, e todos os frades e a família franciscana também tem esse grande respeito a Maria, porque a mãe é a retomada. Se eu estou sozinho, sem rumo, você aconselhe-se com a mãe. Ela sempre tem a palavra certa. E Clara, que é esse mês a ela, também não foi diferente. Se vocês forem ao site dos franciscanos, www.franciscanos.org.br, você tem toda essa história de vários freis, inclusive Frei Almir, escrevendo sobre Clara, escrevendo sobre qualquer assunto franciscano e qualquer santo franciscano também. Então, Clara
vê em Maria um grande exemplo e principalmente uma fortaleza, porque para as Clarissas, inclusive as Clarissas em Marília e as Clarissas espalhadas pelo mundo inteiro, ainda tem Clara como o modelo de fé. Mas por que Clara é o modelo de fé? Porque ela se espelhou em Maria, uma mulher protetora, uma mulher decisiva, Maria, uma mulher de fé que torna o cristão perto de Deus. Essa semana, o professor gosta muito de cultura, né? Então, sentimos na semana passada, o falecimento do Ariano Suassuna, o criador, o escritor do Alto da Compadecida. Como que fez sucesso, o filme? E lá tem a mãe, mesmo em forma de teatro, mas está nítido a nossa advogada, defensora, protetora. E lá naquele teatro, em forma de filme, que alguém leu o livro de Ariano Suassuna, escritor brasileiro, e transformou-se depois, daquela beleza que ele colocou ali, a pessoa conseguiu captar e transformar em imagem cinematográfica, que é uma obra que não acaba, é imortal essa obra. O escritor faleceu, mas a obra vai perdurar por várias e várias vezes, e o filme sempre repetindo. Então, que lá no filme, depois da morte de cada personagem, um deles roga: valei-me Nossa Senhora! E ela vem ao socorro. E aí nos remete tantas passagens bíblicas em que Jesus foi obediente à mãe, em que Jesus teve orientação dessa mãe. Te apresenta Chama Franciscana na Vida Nova. Ligue 3. E essa mãe, Maria, é também o modelo de Clara. A Clara, Clara, me diga por quê. Que foi que Francisco falou pra você? Então Clara, vendo aquele amor de Francisco por Maria, Maria, simples, humilde, mas de uma riqueza de fé, ela também se espelhou. E se espelhando, ela conseguiu dirigir as irmãs, mesmo de longe, mesmo não tendo nem contato. Porque nos testamentos e na história de Clara e de quem estava ali ao lado dela, reescreveu crônicas dizendo muitas particularidades de Clara, em que muitas irmãs não tiveram nem contato, e nem Clara também tiveram contato com ela, mas se escreviam intimamente através de cartas. Mas quem estava por trás de Clara? Ou melhor, quem estava ao lado de Clara? Maria, mulher da fé. Ligue, socialize conosco e coloque em evidência também o seu bairro. Faça como a Isabel do Petrar e todos. Tenha coragem, como Maria teve. Tenha coragem, como Clara teve. Tenha coragem, porque a igreja somos nós. Não importa o tamanho, mas nós somos a igreja que anda, que caminha, peregrina. Não somos igreja somente tijolos, que fica estático, parado, como ali um sepulcro, um túmulo decorado, cheio de adornos. Mas somos um templo vivo, peregrinando e falando de Cristo. Os nossos apoios culturais estão chamando. Gritando. Ah, tá. Desculpa aí. Mas ligue. Participe. 3720-9309. 3720-9309. Ou então você manda seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o Bem.
viver em liberdade. E encontrei uma seta em direção à verdade. Eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho. Não levou muito tempo, eu não estava sozinho. Eu procurava saber quem estava a falar. Deus apaixonado que gritava meu nome sem cessar. E eu passei a me procurar, no vento, na chuva, no ar. Eu procurei no raio da luz, da gota de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, no silêncio da noite, em cada lágrima do sonho, em cada gesto de amor. Onde estás? Onde estás? E quietudes tormentos deste cálice provei. Indecisão e angústia pela estrada encontrei. Eu prossegui meu caminho à procura de Deus. Busca incessante criatura por seu Criador. Eu parecia cansado, cansaço é do lutador. Valéria, e agora? Valei-me, Nossa Senhora. A vaca mansa dá leite e a brava dá quando quer. A mansa desassossega e a brava levanta o pé. Já fui barco, já fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, já fui homem, agora só falta ser mulher. Valei-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Quem que é essa frase, meu Deus? Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, Isso, a frase gente. do João Grilo. É apaixonante. Olha, se você não teve ainda chance de ver o filme ou de ler o, né? Porque nós mesmos, né, cristãos, quem na igreja nunca fez esse teatro também? Quem? Quem nunca assistiu um filme, né? É, então, Desde a época do Didi já tem esse filme, a gente fez uma interpretação desse filme. muito linda, muito linda. Então, no último bloco, para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, Vida no FM. O programa mais franciscano do seu rádio. Chama Franciscana. Aquele que ganha de 1000 a 0. É que 7, né? Perdemos. De 7. Ai, não lembra disso não, Valéria. Ah, palhaçada isso aí, ué. Então, inclusive, eu estava até com o técnico Felipe aqui, na última técnica. PP. Né? 2 P's. Então, que hoje, ouvinte, quem está sintonizando Vida Nova FM, estamos hoje falando de Santa Maria dos Anjos e também de Santa Clara, que esse mês, exatamente dia 11, especificamente, também o dia dela, mas o mês todo. Nós, família franciscana e os simpatizantes de Francisco e Clara também estão em festividade. No primeiro bloco, Mateus disse que ia discorrer um pouquinho mais sobre o perdão de Assis. Perdão esse de Francisco pensando em nós que viríamos após sua morte, a prosperidade ficaria aí, esse legado, né? Ele teria que deixar uma herança, né? Além do Cristo, paixão, né? Ele também quis deixar também garantido um pedido que o Mateus agora vai colocar, o perdão de Assis. A história do perdão de Assis foi algo que também aconteceu naquela igrejinha de São Damião. O nosso tempo tá apertado, mas acho que vai dar tempo de contar assim. Então nós vamos... Tá. A história do perdão de Assis é mais ou menos assim, segundo o testemunho de Bartolomeu de Pisa, né? Uma noite no ano do Senhor de 1216, Francisco estava compenetrado na oração e na contemplação na igrejinha da Porciúncula, perto de Assis, quando repentinamente a igrejinha ficou repleta de uma vivíssima luz e Francisco viu sobre o altar o Cristo e à sua direita a sua Mãe Santíssima, circundada de uma multidão de anjos. Francisco, em silêncio e com a face por terra, adorou seu Senhor. Perguntaram-lhe então o que desejava para a salvação das almas. A resposta de Francisco foi imediata:
Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um mísero pecador, te peço que a todos quantos arrependidos e confessados virão a visitar esta igreja, lhes conceda amplo e generoso perdão, com uma completa remissão de todas as culpas. O Senhor lhe disse: ó irmão Francisco, aquilo que pedes é grande, de coisas maiores és digno, e coisas maiores tereis. Acolho, portanto, o teu pedido, mas com a condição de que tu peças estas indulgências da minha parte ao meu vigário na terra, o Papa. Imediatamente, Francisco se apresentou ao Pontífice Honório III, que naquele dia encontrava-se em Perúzia, e com candura lhe narrou a visão que teve. O Papa o escutou com atenção e, depois de alguns esclarecimentos, deu sua aprovação e disse: por quantos anos queres esta indulgência? Francisco destacadamente respondeu-lhe: Pai Santo, não te peço por anos, mas por almas. E feliz se dirigiu à porta, mas o pontífice o reconvocou. Como? Não queres nenhum documento? E Francisco respondeu-lhe: Santo Pai, de Deus, Ele cuidará de manifestar a obra sua. Eu não tenho necessidade de algum documento. Esta carta deve ser a Santíssima Virgem Maria, Cristo o escrivão e os anjos as testemunhas. E poucos dias mais tarde, junto aos bispos da Úmbria, ao povo reunido na Porciúncula, Francisco anunciou a indulgência plenária e disse entre lágrimas: irmãos meus, quero mandar-vos todos ao paraíso. Essa é a história, então, de como surgiu Vida Nova apresenta o bloco de apoio cultural, de como surgiu a indulgência plenária do perdão de Assis, né? Então, como nós vimos aqui nesse trecho da história, foi uma bênção que foi concedida àquela igreja de Santa Maria dos Anjos lá em Assis. Mas nós vamos ver que, com o decorrer do tempo, a igreja, os papas estenderam esse benefício a tantas outras igrejas. Mas isso a gente deixa pro próximo bloco, a extensão às outras igrejas e quais são as condições para alcançar a indulgência plenária do perdão de Assis. Logo a gente volta. Nós vamos para um breve intervalo do apoio cultural e logo a gente volta então para refletir mais um pouquinho sobre a indulgência plenária do perdão de Assis. Enquanto isso, ainda dá tempo, ligue 3720-9309 ou então mande seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. Chama Franciscana. Pessoas, plantas e os animais
São canteiros do mesmo jardim, querem alegria, amor e a paz. Ao bicho da vida todos dizem sim. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Ao São Francisco no meu coração, há sempre andorinhas por onde eu vou, brincam no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão. Ao São Francisco no meu coração. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela sempre. Valéria, mas o tempo não tá correndo, tá tirando racha. Pelo amor de Deus, vamos correr aqui. Chama o bombeiro, chama a polícia. É, o tempo aqui. Porque o tempo tem que ser multado, só pode. Correndo demais, alta Que horror. excesso de velocidade. Excesso, realmente, isso não tá certo. Bem, como nós comentávamos no bloco anterior, que nós iríamos agora falar um pouco sobre a extensão dessa indulgência plenária do perdão de Assis, né? Então, depois que Francisco anunciou, naquele ano eles haviam recebido a graça e perdão, né, o povo de Assis que visitasse aquela igreja, e com uma bula do dia 4 de julho de 1622, o Papa Gregório V estendeu essa indulgência a todas as igrejas da ordem franciscana, né? Prescreveu algumas outras coisas que eram necessárias à absolução, que nós vamos falar em seguida. E dia 12 de janeiro de 1678, o Papa Inocêncio XI declarou que a dita indulgência também estava aplicada às almas do purgatório. Então, o que compreende isso? A indulgência plenária, ela te absolve, né, das penas dos seus pecados. Todas as vezes você vai lá e confessa, né, o padre então vai passar a penitência, a pena pelo pecado. A indulgência plenária então o perdão de todos os castigos pelos seus pecados. Então, você é perdoado de todas as penas que foram imputadas a você pelos seus pecados e são perdoados pela indulgência plenária. Mas é preciso se confessar para receber indulgência plenária. Então, o que o Papa Inocêncio XI fala, que é quando a indulgência também pode ser aplicada às almas do purgatório, é que você então pode fazer todo o rito, todas as condições, preparar e receber a indulgência plenária pela intenção de alguma alma que está no purgatório. Então você concede para que aquela alma seja libertada de todas as tensões dos seus pecados e possa, enfim, entrar no reino do céu. Praticamente, e simplesmente isso. Então, num outro período também, voltando lá no Papa Gregório XV, ele havia estendido a todas as igrejas da ordem franciscana. Posteriormente, um outro Papa que eu não me recordo, ele então tende o perdão de Assis a todas as igrejas paroquiais que fossem visitadas neste dia. E ele, então, a igreja então vai estabelecer as regras, as necessidades, né, as condições para se receber a indulgência plenária do perdão de Assis. As condições são as seguintes: qual a validade da indulgência plenária? No dia 2 de agosto de cada ano, desde as 12 horas, ou seja, o meio-dia do 1º de agosto, até as 24 horas do dia 2. Então, até a meia-noite de amanhã, né, da virada do dia 2 para o dia 3, se pode adquirir indulgência plenária. Com as seguintes condições: você precisa rezar uma igreja paroquial, rezar o credo para assumir para afirmar a própria identidade cristã, e um Pai Nosso para afirmar a dignidade de filhos de Deus recebidas no batismo. Então, rezar uma igreja paroquial, rezar o credo e o Pai Nosso. Você precisa se converter
confessar sacramentalmente para estar na graça de Deus. A confissão precisa ser amanhã, Mateus? Não. Você precisa se confessar ou 8 dias antes, eita Deus, ou 8 dias antes, ou 8 dias depois do dia 2 de agosto. Se você já se confessou, então você pode receber a indulgência plenária. Se você ainda não se confessou, você tem 8 dias a partir do dia 2 ainda para se confessar. Participar da missa e da comunhão eucarística. Então você precisa participar da missa e comungar para se receber a indulgência. E a última condição, fazer uma oração nas intenções do Papa. Então, essas são as condições: visitar uma igreja paroquial, rezar o credo, Pai Nosso, a confissão sacramental, participar da missa e fazer uma oração pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Então essas são as condições para que você possa receber a indulgência plenária do perdão de Assis. Hoje eu vi uma frase que dizia assim: mas espera aí, o que tem a ver essa indulgência plenária do perdão de Assis? E o menino falava assim: se você recebe a indulgência plenária e morre logo em seguida, você vai direto pro céu. Aí foi uma maneira simples de dizer o que é indulgência plenária, né? Você então é absolvido da penitência dos seus pecados, né? Depois de absolvido dos seus pecados pela confissão, você, pela indulgência plenária, é absolvido das penitências, das implicações do seu pecado. Perdeu algum detalhe? É só entrar. Isso lá no site franciscanos.org.br. Lá tem todas as informações sobre a indulgência plenária do perdão de Assis. Agora vamos correr, porque nós estamos atrasados ao bloco do apoio cultural mais uma vez, né, Valéria? Logo, logo a gente volta para encerrar o Chama Franciscana. Do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tuas, aos pobres vem mostrar o teu Jesus. Mas antes de encerrar, Valéria, já que o período tá cruel, já que hoje o relógio tá em coisa pela cidade, né? Antes eu preciso mandar um salve pra quebrada. Mandar um salve pra aquele, pro pessoa que nos abandonou, né? Que não veio hoje. Quem será, hein, Luiz Miguel? Nossa, mas você já falou o nome dele. Nossa, desespero. Ah, eu sou... Bom, então ele está lá na casa dele, está nos ouvindo, tá a irmã dele, a Ana Paula, a mãe dele e a Michele. E ele, né, ouvindo o programa Chama Franciscana. Conhece, Valéria, essa galera que tá lá ouvindo? Mas eles já estão comemorando aniversário? Michele, hoje, amanhã do Paulo. Não, é outra Kelly. Desculpa aí. Mas você conhece ela também, mas depois eu falo. Abraço, Michele, Luiz Miguel, Ana Paula, um abraço pra todos vocês aí, escutando o programa Chama Franciscana. Obrigado pela participação. E eu quero vocês um dia rádio, em vez de ficar aí ouvindo do outro lado. Luiz Miguel já conhece o caminho, traz todo mundo, Luiz Miguel. Já sabe aqui como é que funciona. Se quiser já trazer uns lanchinhos, pra brincar. Mas venham todos conhecer a Rádio Vida Nova. Não só o Luiz Miguel, como todos os ouvintes aí que estão ouvindo. Venham um dia aqui conhecer a rádio. E Valéria, vamos pra nossa oração final, agradecendo aí a audiência, né, e a participação de todas as pessoas que ligaram, Isabel do Petraglia, pessoas que nos contactaram por e-mail, né? Pelo WhatsApp. O Zap, as pessoas falaram conosco também pelo Facebook, Luiz Miguel tá conversando conosco pelo Facebook, né? A todos vocês que celebram a graça das pequeninas igrejas, né? E de ser o próprio templo maior, você é o maior templo que existe no planeta. Nós somos. Olha. Obrigado, Valéria. Nós somos os maiores.
Vamos rezar, vamos agradecer. Mas hoje também uma prece muito especial, Valéria, para a fraternidade da Jufra de Bebedouro, né? E o irmão Eduardo Michel veio a falecer o pai dele hoje num acidente automobilístico, né? Então, nossas orações também por ele, por toda a fraternidade. É um momento muito difícil, né? Porque a morte acidental você nunca está esperando, né? Então, surpreende de uma maneira que sim, a morte sempre é uma surpresa desagradável, mas a morte acidental, ela surpreende muito mais que a morte de uma pessoa doente, né? Então, nossa oração para toda a fraternidade de Bebedouro, mas também especialmente para a família, para a mãe do Eduardo, para o Eduardo e para todos os irmãos. Deus proverá, sua misericórdia jamais faltará. Então agora passa pro lado de cá, porque você está enxergando? A idade ainda permite enxergar? Olha que eu sou templo. Tá, ok. Então vamos ficar em você. Exato. E aos ouvintes que não ligaram, mas que esteve conosco, também são se agraciados com as orações que eu sempre coloco junto às Clarissas, no mosteiro em Marília e também em Aparecida, no santuário de Aparecida, porque eu tenho uma prima que é religiosa. Sintam-se também abençoados e mais ainda por Nossa Senhora dos Anjos e todas as Nossas Senhoras que são a mesma. Ó Nossa Senhora dos Anjos, na pequena igreja da Porciúncula, São Francisco recebeu as vossas bênçãos generosas juntamente com sua ordem. Ele depositara na vossa presença materna uma grande confiança e devoção, tendo atendido em seus pedidos. Continuai a dispensar os vossos favores sobre nós e sobre nossas necessidades particulares. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da penitência dos pecados, a correção de nossas más inclinações e fortalecimento nos momentos de fraqueza. Quantas recusam a salvação e preferem caminhar nas trevas do erro. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que se arrepender. Vós, Mãe, manifestastes a São Francisco o grande desejo de reconciliar os pecadores com Jesus, que se entregou em uma cruz para nos salvar. Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Por isso, com todos os anjos do céu, vos saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado a você pela sintonia, pela participação neste dia aqui no Chama Franciscana. Semana que vem tem mais Chama Franciscana. Sempre um templo vivo. Nós somos. Coloque isso na sua mente. Nós, cristãos, somos o maior templo que Deus poderia colocar na terra. Então, evangelize. Chame cada vez mais alguém pro Chama Franciscano. Para essa vida, esse carisma alegre de ver o Cristo e de viver o Cristo. Obrigada pela sintonia. Obrigada pela companhia. Até sexta-feira que vem. A todos. Paz e bem. Desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é um desejo de construir um mundo mais igual. E faz o nosso povo conhecer Jesus.